Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Muito bem, vamos então ao áudio dela que diz assim. André, boa noite. Aqui é Helena, de Volta Redonda. Então, André, eu aprendi muito com você, entendeu? Muito obrigada aí. Hoje, por exemplo, eu estava no estúdio, né? Olhando as mulheres lá, entendeu? Aí comecei a me comparar. Depois eu lembrei, não. O André falou, para de se comparar, para de diminuir, seja você. Eu lembro suas palavras, entendeu? Eu vejo como é importante. Às vezes eu começo a me comparar com as outras pessoas, querer me diminuir. Lembro de você, André. Obrigada, tá? Suas palavras ajudam muito. Nossa, você não imagina o quanto. Um beijo, André. Muito bem, meus queridos. Olha, eu trouxe aqui, este áudio, que ele não tem uma pergunta, na verdade, mas para falarmos sobre a importância do que ela acabou de dizer aqui, que ela lembrou dos meus vídeos, lembrou dos meus ensinamentos e evitou uma coisa que é quase automática no cérebro humano, que é a comparação. O cérebro humano, ele adora medir onde nós estamos em relação ao grupo. Sabe, onde eu estou, o que está acontecendo aqui? Então, eu comparo onde eu estou, onde eu vou chegar, quem é a outra pessoa que está ali, porque isso vem do nosso cérebro primitivo em busca da sobrevivência. Você concorda que o nosso ancestral, ele precisava desse comparativo? O outro é mais forte, não é mais forte, para garantir a sobrevivência. Só que hoje, o nosso cérebro pós-moderno, que tem ainda essas raízes primitivas, hoje a comparação não é mais para a nossa sobrevivência. A comparação hoje gera frustração, gera sensação de insuficiência e, sobretudo, a coisa que eu mais vejo que às vezes a comparação traz também é a ansiedade. Então você está vendo? É uma bola de neve, sabe? Vem a frustração, eu vejo o outro, ele é assim, ele fez desse jeito, então eu me frustro porque eu olho a minha vida. Isso me traz uma sensação de insuficiência, de que eu nunca vou conseguir, de que eu não sou capaz porque funciona para os outros. E isso, consequentemente, gera ansiedade. Por quê? Porque eu gostaria que fosse diferente, mas eu fico acreditando que não vai ser diferente, então será que vai ser? Será que não vai ser? Ao mesmo tempo, tem esse misto onde eu acho que talvez eu possa fazer ser, mas ao mesmo tempo vem que não, eu nunca vou conseguir porque o outro teve isso, aí a comparação que gera frustração e entra nesse ciclo vicioso que nos coloca lá embaixo. Então, aqui vou falar de alguns passos para tentar enfraquecer esse hábito. Porque você sabe que tudo na vida é um hábito. Você talvez tenha se habituado a se comparar. Então, vou falar algumas coisas aqui para tentar enfraquecer esse hábito e aí, quem sabe, enfraquecendo, você também então consiga até adquirir outro hábito, que é o da não comparação. Então assim, o primeiro passo é você reconhecer o gatilho. Sabe, o que é que faz com que eu comece a me comparar muito? Qual que é o gatilho que gera o negócio? É a rede social? São conversas em grupo? Sabe? Quando eu estou conversando no grupo de amigos? São as conquistas dos amigos? Quando eu vejo que alguém conquistou alguma coisa, aquilo ali é gatilho para eu me comparar, me frustrar, me reduzir? Então, sabe, faça essa pergunta. Onde eu mais me pego me comparando? Por quê? Porque quanto mais consciência você tem do processo, mais fácil você consegue romper com o ciclo. Um segundo passo, isso aqui eu falo aqui no canal há muito tempo já, Quando abordo essa questão da comparação, eu falo muito isso aqui, que é troque comparação por inspiração. Então assim, quando eu troco comparação por inspiração, a coisa funciona mais ou menos assim. Ao invés de eu olhar e perceber, olha como ele conseguiu, mas eu não consigo, isso aí para mim não funciona. Então, eu me comparo e quando me comparo, me frustro, me reduzo. Então, ao invés de eu usar esse mecanismo, eu posso usar o da inspiração. O que eu posso aprender olhando a história dele? Ou o que ele fez? O que eu posso aprender para que eu possa colocar no meu caminho também? Para que eu possa me inspirar? Vocês podem ver, gente.
sei lá, vamos pegar aqui o exemplo da Apple, tá? Então você pega lá, a Apple foi do Steve Jobs, né? Então a Apple resolveu criar um aparelho, chamou esse aparelho celular que estava surgindo, colocou algumas coisas ali e chamou de iPhone, esse aparelho. Ora, você concorda que outras empresas se inspiraram, assim como Bill Gates, quando criou lá o PC, PC é Personal Computer, né? Que foi quando popularizou para uso pessoal o computador. Você concorda que muitas outras empresas se inspiraram para também colocarem no mercado os seus modelos? Então, o mercado é assim, as pessoas se inspiram. Sim, tem aqueles que, na verdade, estão motivados pela inveja, né? E tem outros que se inspiraram. Como eu posso aplicar? Então, mas eu tenho uma lojinha. Como que eu posso me inspirar na Apple, que é essa multinacional, uma empresa de bilhões de dólares? Então, mas você pode pegar alguma coisa que a Apple lança, uma campanha, o princípio norteador de uma campanha da Apple, e eu posso pegar aquele mesmo princípio norteador, que é angariar clientes, agregar valor ao que se vende, eu posso tentar colocar na minha lojinha. Agora, se eu me comparo com uma Apple da vida, é óbvio que eu vou me frustrar. Mas, se eu me inspirar, eu estou me inspirando porque eu quero que a minha lojinha vire uma Apple. Ei, já foi para o caminho errado de novo. Tá? Não, eu estou me inspirando para eu trilhar o meu próprio caminho aqui dentro da minha loja e eu estou me inspirando, eu estou usando esse princípio norteador de agregar valor aos meus produtos, que as minhas clientes tenham uma experiência maravilhosa comprando comigo. Ou seja, gente, quando você transforma inveja, porque muitas vezes a comparação, ela esconde, na verdade, inveja, muita inveja. Então, quando você transforma inveja em referência, ou seja, eu pego aquilo ali como referência, então é um jeito de eu crescer sem me diminuir. Um outro ponto que eu falo muito aqui nos vídeos quando eu abordo essa questão também de comparação é o seguinte: olhe a sua própria régua. A gente às vezes fica olhando pela medida do outro, por isso que a gente se diminui. É o exemplo que eu dei da Apple. Eu me diminuo porque eu fico olhando e querendo me medir a partir da régua da Apple. Eu tenho que ter a minha própria régua. E o que eu sempre falo aqui, por que você não se compara com você mesmo? Eu vou me comparar comigo mesmo? Lógico. Onde eu estou hoje? De onde eu saí? Por exemplo, eu vou ser sincero para vocês, eu faço muito isso. Eu me comparo comigo mesmo. Porque quando eu olho lá para trás, eu nem consigo acreditar que hoje eu consigo trabalhar com uma coisa que é o que eu sempre quis trabalhar, que eu posso, fazer o meu próprio horário, saindo da onde eu saí, com as frustrações e fracassos profissionais que eu tive. Então, eu gosto de me comparar comigo. Eu não quero ficar me comparando, com, um youtuber que tem milhões de inscritos e que ganha não sei quantos, na casa dos 100 mil reais só de visualização. Eu não vou fazer isso comigo. Eu vou olhar para a minha história. Eu vou olhar para o desenvolvimento da minha vida, para o desenvolvimento dos meus vídeos, do meu canal, como que as coisas estão funcionando. Sim, o que pode ser melhorado. Sim, posso me inspirar com outros canais. De repente, esse canal fez alguma coisa que deu certo. Eu posso aplicar aqui dentro do meu contexto, a partir do que eu falo, dentro do meu jeito. Não adianta eu querer olhar um youtuber, ele tem não sei quantos milhões, então agora eu quero incorporar o jeito dele. Não, eu vou ter o meu jeito. Mas eu posso me inspirar numa metodologia que ele usou para que eu possa fazer alguma coisa aqui que talvez então dê certo, a partir do meu jeito. Mas tenha a sua própria história como referência. Se compare com você mesmo. Outro ponto que eu sempre falo aqui, quando o assunto é comparação, lembre-se da ilusão da vitrine. O que eu estou vendo ali é uma vitrine. Quando a gente passa numa loja, a vitrine, geralmente, porque tem loja que é horrorosa, mas geralmente a vitrine é muito bonita, muito chamativa. É o que quer chamar o cliente para dentro da loja, certo? E quantas vezes o look que estava lá no manequim, depois quando você vê em você não acha graça. Mas num primeiro momento chamou atenção. Então você está vendo a ilusão da vitrine.
Aquilo ali, o que está no palco, talvez não seja o que esteja lá nos bastidores. Ah, porque aquilo ali é maravilhoso, ah, porque aquela pessoa é fantástica, ah, porque não sei o quê, ah, porque a história daquela pessoa. Eu aqui tenho o privilégio, eu digo que é um privilégio, de conhecer os bastidores do ser humano. Quanta gente que chega aqui e, cara, as pessoas que convivem com ela, às vezes nem o marido sabe o que de fato se passa nos bastidores daquela mulher. Aquilo ali ela não partilha com ninguém. Quantas vezes casais, né, que acabam se comparando com outros casais? É porque o namoro dos outros estão ali, porque a gente vê que eles estão curtindo, que eles estão na mesma vibe. Quem disse? Quem disse que aquele casal está na mesma vibe? Eles podem estar na mesma vibe por exemplo, no fato de estarem numa festa. Aí o seu namorado que gosta de festa e você não, ele acha que os casais todos vivem naquela mesma vibe. Talvez eles tenham a vibe da festa. Você e o seu namorado não têm essa vibe. Ele gosta de festa, você não é festeira. Mas talvez aquele casal que tem a mesma vibe da festa tem muitas outras vibes que eles não combinam. Tem muitas outras coisas que eles destoam. E você e o seu namorado não tem a vibe da festa, mas tem vibe em outros pontos. Nunca se esqueça, gente. Cada pessoa, ela costuma mostrar os seus pontos fortes, mas esconde, sabe, os seus fracassos, os seus pontos fracos, as suas dores, as suas dúvidas, ficam sempre nos bastidores. Então, toma cuidado, porque você se compara com o palco das pessoas, né? Então, você se compara, e olha como você se compara com o palco. Porque você conhece o seu bastidor. Então, olha que injusto que você está fazendo. Você está olhando o seu bastidor e aí você está olhando o palco do outro. Então, é óbvio que o palco do outro é muito mais bonito que o seu bastidor. Só que você não sabe também qual que é o bastidor daquela pessoa. Se você conseguisse olhar o bastidor daquela pessoa, talvez você achasse o seu muito melhor. Um outro ponto, pratique a autocompaixão, ou seja, aceite que você tem limitações como todo mundo. Prestou atenção? Você tem limitações como todo mundo tem. Trate-se com a mesma compreensão que você teria se fosse um amigo falando para você que ele se sente inferior. Você não seria compreensivo com esse seu amigo? O que você diria para ele? E por que você não se trata com essa compreensão? Por isso que aqui é a prática da autocompaixão. Eu preciso buscar me entender, me acolher, me compreender. E olha, por fim, você tem que ter um senso de propósito. Por isso que aqui a importância do autoconhecimento. Ou seja, o que é importante para você? Sabe por quê? Porque quanto mais você tem claro o que é importante para você, menos relevância ganha a régua dos outros. Quanto mais você tem clareza, consciência do que é importante para você, do que você quer para sua vida, menos a régua dos outros ganha importância. Então, por exemplo, se para você o importante é ter paz de espírito, não faz sentido você ficar olhando aquelas pessoas que querem, na verdade, ter relevância social, ficar correndo atrás de status. Sabe o que eu quero? Eu quero ter paz de espírito, gente. Eu queria estar no meu cantinho, quietinho, ali, curtindo um filminho e tal. Então, por que você vai ficar olhando os caras lá que vivem em festa, vivem buscando status? Para quê? A comparação nunca vai sumir 100%. Porque, como eu disse, né, é algo primitivo, é natural, quase é automático no ser humano a comparação. Então, ela vai sumir 100%? Não vai. Mas ela pode perder força quando você redireciona o seu olhar daquilo que falta em você para aquilo que já existe em você. Faça isso. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.
Tchau.